Maravilha! Agora nós vamos para a poderosa palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, a nossa pastora Luci Castro, diretamente da Igreja Batista Bíblica lá do Embu-Guaçu. Alô, pastora Luci, cadê o meu pastor Geraldo Alves Caldeira? Cadê a Sara e cadê o Alex? São famílias que eu amo, faz parte da minha família. Pastora Luci Castro, da Igreja Batista Bíblica, em Jardim Progresso, em Embu-Guaçu. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 4. Olha o que Paulo diz aqui. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Palavra extraordinária do apóstolo São Paulo, quando ele fala sobre a carne. Ele diz assim, bem que poderia eu confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está dizendo assim, bem eu poderia confiar no meu próprio braço, confiar nas minhas convicções, confiar na minha força, confiar no meu conhecimento, confiar nas minhas tradições religiosas. Eu quero dizer bem claro que nós não podemos confiar em tradições religiosas, nem muito menos confiar no nosso eu, confiar na nossa própria força. Nós temos um Deus o qual nos fortalece. Nós temos um Deus, olha aí Nildo Lemos, olha aí, ó, varão valoroso, glória a Deus. Enildo, um abraço. Nós não podemos confiar na nossa força, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no seu próprio braço. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, na minha força. Confiar no meu conhecimento, porque eu sou fariseu, vim da tribo de Benjamim, eu faço parte de uma tradição judaica, de um povo que andou com Deus. Os judeus é um povo qual teve experiência extraordinária com Deus. Paulo vem falando sobre a lei judaica. Bem, eu poderia confiar na lei judaica. A lei vinha trazendo para que o homem viesse cada vez mais caminhando em tradições religiosas. A lei veio muito mais para aprisionar do que para libertar. A lei de Deus ela é boa, mas se nós não sabemos aplicar essa lei, voltado para a graça de Jesus Cristo, nós podemos ficar aprisionados em tradições religiosas e a nossa vida não muda, continua de mal a pior e nós não temos experiência com o reino de Deus. E é por isso que o apóstolo São Paulo, ele deixa de confiar em suas tradições religiosas. Paulo, ele era chamado de Saulo também, quando ele ia para Damasco perseguir o povo. A Bíblia diz que Jesus se revelou para ele e fez uma pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Jesus Cristo faz uma transformação de Saulo. E aí Saulo ele é transformado porque ele recebeu a luz. Ele recebeu Jesus Cristo em sua vida. Jesus se revelou para Saulo. E aí Saulo, que também se chama Paulo, ele se transformou em um grande homem, voltado para a lei da graça, que é a lei do amor. Por isso que ele está aqui, ó, condenando. Bem que eu poderia confiar na carne, ou seja, na lei, nos meus conceitos judaicos, nas leis judaicas, na lei de Moisés. E ele diz assim, se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala assim,
eu que poderia muito mais confiar no meu eu, na minha própria vontade, no meu próprio esforço, porque lutei muito, ele quis dizer assim, que eu fiz muito por causa da lei, persegui até a igreja de Cristo, confiando na minha força, confiando no meu conhecimento sobre lei judaica. Nós não estamos presos em lei, nós estamos presos na graça, que é a graça que nos traz uma liberdade. Por isso que ele diz em alguns textos que ele escreve, eu preso no Senhor. Quando nós estamos em Cristo, nós temos uma liberdade plena de amar a Deus, de amar o próximo, de amar o Evangelho de Cristo verdadeiramente como ele é, o Evangelho da graça. E ele diz mais aqui, versículo de número 5, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus e hebreus, quanto à lei fariseu. Olha o que Paulo diz aqui, fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, eu praticava a lei da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei do fariseu. Olha aí, ele praticava a lei. Quando ele diz assim, bem eu poderia confiar na carne, ele está falando, bem eu poderia confiar na lei, viver em tradições da lei dos judeus. Mas aí Paulo ele tem uma transformação, uma libertação. Quando a graça alcança aquele homem no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Saulo ficou um tempo orando, se preparando para pregar o evangelho do reino de Cristo, para pregar a liberdade que Cristo traz, para tirar do homem aquilo que aprisiona, que é a lei do pecado, que é a lei judaica, trazendo para o homem um aprisionamento, ou seja, a religião aprisiona, enquanto a graça de Cristo liberta e faz do homem uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a lei do amor, que é a lei da graça, faz com que você se torne uma nova pessoa em Cristo Jesus, uma tipologia de pequeno Cristo. Quando você se torna cristão, aí você se torna um pequeno Cristo, porque agora você está representando o Senhor Jesus aqui na terra. E Paulo diz aqui, eu sou da tribo de Benjamim, sou hebreu, sou da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia. E o versículo 6, quanto ao zelo, ou seja, eu zelava a lei, eu cumpria, fazia de tudo para cumprir a lei, mas eu era perseguidor da igreja. O versículo de número 6 é muito forte. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quando nós se prende em tradições religiosas, nós perseguimos a verdadeira igreja de Cristo, que vive na lei do amor, que vive na graça, que agora depende da pessoa do Espírito Santo, através da graça que foi alcançada. Quando nós ficamos presos em tradições religiosas, nós não temos uma graça. E aí nós perseguimos aqueles que têm a graça de Cristo. E aí nós não aceitamos a graça de Cristo na vida daquele que tem a graça, porque nós ficamos presos em tradições religiosas. Paulo diz, eu era zeloso das tradições religiosas, e por isso eu persegui a igreja de Cristo. Se você é liberto pela graça de Cristo, se a graça de Cristo te alcançou, você não persegue a igreja, você luta pela igreja, você ama a igreja, você investe na igreja, você dá a sua vida pela igreja, você luta pela igreja, você defende o evangelho da graça por causa da igreja de Cristo. Mas quando você está preso em tradições religiosas, você fica julgando pessoas, e aí você está preso dentro de um embaraço, preso dentro de uma prisão religiosa, e aí onde você e eu não deixamos a graça de Cristo nos alcançar. Paulo reconhece, bem que eu poderia confiar também na carne, que é a lei. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Paulo diz assim, eu poderia confiar na lei,
porque eu lutava pela lei. Eu massacrava cristãos verdadeiros, cristãos da graça, por causa da lei. Então Paulo fala assim, tem um que tem que defender aqui a lei, seria eu. Mas ele no versículo número 5 diz, e circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo fala assim, aquelas leis, aquelas tradições que eu vivia aprisionado, perseguido a igreja de Cristo, eu tenho isso como perda, ou seja, eu abri mão de tudo isso por causa de Cristo. Se você está pronto a abrir mão de tradições religiosas, não estou falando para você deixar de ir à igreja. Você é a igreja, você vive na graça de Cristo, por isso que você é a igreja. Quando você é a igreja, você depende da graça de Cristo. Você não defende tradições, você defende a graça de Cristo, que é o amor cristão. Você ama o seu próximo, você ama a Deus e ama o seu irmão em Cristo, ama o seu próximo verdadeiramente. Paulo fala assim que o zelo que ele tinha da lei, ele lança tudo isso fora, e ele tem tudo isso como esterco. Paulo fala, isso para mim não vale mais nada, abandonei tudo por amor a Cristo. Quando você ama a Cristo, você nunca se torna um religioso, mas você se torna uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que Jesus fez tudo novo. Então, quando nós estamos na graça de Cristo, Cristo faz de nós uma nova criatura. Mas a religião faz com que a pessoa se torne um robô, uma máquina, vivendo em tradições religiosas, sem nenhuma mudança espiritual, sem nenhuma mudança na mente, sem nenhuma mudança de caráter. Mas vive escondido debaixo de tradições, atrás de tradições religiosas, assim como Saulo vivia, cumpria a lei, foi circuncidado, era fariseu, da tribo de Benjamim. Ele cumpria muitos rituais religiosos, mas não tinha uma vida transformada, não tinha um conhecimento da graça. Mas quando ele tem o conhecimento de Cristo, ele traz isso como perda, ele abre mão, ele fala assim, não preciso mais de tradições religiosas, agora eu dependo apenas da graça de Cristo, que é uma transformação e uma mudança de vida. Mas para mim que era lucro, considero perda por causa de Cristo. Paulo fala assim, aquelas tradições que eu lucrava, que eu vivia da tradição, eu abri mão por amor a Cristo. Quando nós abrimos mão de tradições, de coisas terrenas, quando a gente se liberta de tradições religiosas, nós encontramos um tesouro muito maior, que é a graça de Cristo em nossas vidas. E aí nós somos livres para falar do amor de Jesus, implantar no coração dos seres humanos um Cristo que elas nunca conheceram. Para implantarmos, para sermos sal e luz deste mundo, é preciso que nós abrimos mão de tradições religiosas e conhecemos a graça de Cristo. Olha a pastora Ana Regina, Pai do Senhor Jesus, meu pastor e professor. Olha a nossa pastora Ana Regina, que está estudando teologia conosco aqui na Escola da Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo, bem poderia eu confiar na lei ou na carne, mas ele termina dizendo assim, eu abri mão de tudo isso, eu considero tudo isso como perda por amor de Cristo. Aí o versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha quanta coisa Paulo teve que abrir mão para encontrar o tesouro chamado a graça de Cristo.
Ele diz assim: sim, devera, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele fala assim: todas as tradições religiosas, conhecimentos da lei, tudo isso eu perdi para ter conhecimento de Cristo. Ele diz assim, ele abriu mão do conhecimento intelectual que ele tinha para viver dependendo apenas da graça de Cristo. Que coisa maravilhosa! E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é a medida da fé em Cristo. Achado nele, olha, Paulo está reconhecendo que achou nele o conhecimento da graça de Cristo, por ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é a medida da fé em Cristo. Achou em Cristo a justiça por causa da fé em Cristo. Quando você coloca a fé em Cristo, a justiça de Deus é implantada sobre você. Aí vem a lei da graça, o amor de Deus, a alegria da salvação, que você encontrou na pessoa de Cristo por abrir mão de tradições religiosas. Religião não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é o pleno conhecimento da graça de Jesus Cristo. E diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. E aqui Paulo fala até da ressurreição de Jesus Cristo. Ele acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo não viu Jesus sendo morto e ressuscitado, mas pelos olhos da fé, esse apóstolo, por ter o conhecimento da graça de Cristo, ele fala da ressurreição de Jesus Cristo e da comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo assim: esse Cristo que me alcançou, ele morreu e ressuscitou, eu também vou ressuscitar dentre os mortos, assim como ele também ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Olha que coisa maravilhosa! Isso é ter conhecimento da plena graça de Cristo. É reconhecer que seu conhecimento não vale de nada e que a graça de Cristo nos alcança para que nós venhamos conhecer Jesus Cristo e também participar da ressurreição junto com Ele. Agora são 10 horas e 55 minutos. A paz do Senhor, pastora Ana Regina. A paz do Senhor, Enildo. Trabalha no gás. E amanhã nós voltamos. Essa é a palavra de Deus, o valor do reino. Paulo valoriza o reino de Cristo e abandona as tradições religiosas. Reino é uma coisa, tradição religiosa é outra. Paulo abre mão das tradições para ganhar a Cristo. Ele perde uma coisa para ganhar um tesouro chamado reino de Deus. Que Deus te abençoe. O tema dessa mensagem é o valor do reino. Paulo Roberto, meu filhinho, um abraço. Até amanhã em nome de Jesus. Chegar esse ano.